Do Gongo Cimentos multada em 20 milhões de meticais por suposta sonegação de informação ao Estado. Presidente do MDM acusa Filipe Nyusi de insulto aos empresários ao associar bombas de combustíveis e financiamento ao terrorismo. Jimmy Dudu vence prémio na África do Sul e critica a falta de reconhecimento aos artistas moçambicanos. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A Autoridade Reguladora da Concorrência multou a do Gongo Cimentos em mais de 20 milhões de meticais. A empresa é investigada por indícios de concorrência desleal e terá sonegado informação ao Estado. Há mais de um ano, empresas produtoras de cimento uniram-se para denunciar supostas práticas anticoncorrenciais devido à larga diferença de preço com que a do Gongo fornecia cimento de construção ao mercado nacional. A Autoridade Reguladora da Concorrência iniciou uma investigação junto de todas as fábricas do setor, mas não conseguiu apurar os fatores e acusa a Moçambique do Gongo Cimentos de sonegar e ignorar todos os pedidos de informação, o que nos termos da lei abriu espaço para uma condenação de mais de 20 milhões de meticais. Foram feitos, o que não é normal, vários pedidos de informação ao longo de um ano inteiro e a do Gongo simplesmente não acatou, simplesmente continuou a ignorar e a sonegar esta informação. Este estudo visava necessariamente averiguar se havia ou não práticas anticoncorrenciais a serem levadas a cabo no mercado de cimento. Contactado pela STV, o PCA da Moçambique do Gongo Cimentos disse, sem gravar a entrevista, que a empresa não recebeu nenhum pedido de informação por parte da Autoridade Reguladora da Concorrência. Confrontada, a autoridade diz que obedeceu todos os procedimentos oficiais para solicitar a informação, concretamente documentos físicos e e-mails. Não obtendo respostas, chegou a solicitar encontros presenciais. Foram enviadas notas de solicitação de informação por escrito, em formato físico, obviamente, presencialmente. Eles participaram de um encontro, pelo menos os representantes da do Gongo participaram de um encontro. A última solicitação de informação foi feita há alguns meses, cerca de 2 meses, e foi advertido a eles de que, no caso de incumprimento, não restaria outra alternativa à Autoridade Reguladora da Concorrência, senão a aplicação de sanções fazendo valer a lei. Luís Vaz de Camós explica ainda que o eventual pagamento não exime a instituição de prestar a informação solicitada. Aliás, o responsável revelou que a empresa já violou o prazo de 15 dias deliberado para o pagamento da multa, pelo que incorre o risco de cobrança coerciva. Não havendo pagamento voluntário, a lei dá a prerrogativa à ARC de poder fazer valer dos meios processuais ao seu dispor. Neste caso, seria a cobrança coerciva. A lei da concorrência estabelece que, caso haja desobediência no pagamento da multa, a pena é executada de forma coerciva por um juiz de execuções fiscais. Está interdita a construção de novas bombas de combustíveis nas áreas circunvizinhas das capitais provinciais. A Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis diz que a decisão visa garantir segurança a pessoas e bens e proteger o meio ambiente. Através deste documento datado de 15 de junho de 2022, a Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis faz saber a todos os serviços provinciais de infraestruturas e a outras entidades que intervêm no licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis que fica interdita a autorização de novos pedidos de implantação de bombas de combustíveis
nas capitais provinciais e na Estrada Circular de Maputo. A instituição tutelada pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia fala de proliferação de postos de abastecimento de combustíveis e justifica a medida com a necessidade de garantir a segurança de bens e pessoas e a proteção do meio ambiente em todas as atividades relacionadas com produtos petrolíferos. A província de Nampula é um dos pontos onde a proliferação de bombas de combustíveis é uma realidade, onde há situações de bombas a menos de 300 metros de separação, contra 1,5 km e 5 km previstos na lei. A província de Nampula conta neste momento com 108 postos de abastecimento de combustíveis, dos quais 44 na cidade de Nampula e 15 em Nacala. Para estancar mesmo a questão da proliferação de bombas ao nível das grandes cidades, estou a falar de Nampula e Nacala, recebemos há pouco tempo um comando de nível central em que interditava a construção de postos de abastecimento de combustível ao nível destas duas cidades. Porquê? Porque, na verdade, a quantidade de bombas que já estão em funcionamento são suficientes para suprir aquilo que são as necessidades em termos de fornecimento de combustível. A nota em referência determina que os pedidos já submetidos à Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis serão analisados e respondidos. O Presidente da República alertou recentemente em Sofala que há proprietários de bombas de combustíveis que usam este negócio para financiar o terrorismo na província de Cabo Delgado. Eleutério Simango acusa o Presidente da República de insulto aos empresários ao dizer que bombas de combustíveis podem estar a financiar o terrorismo em Moçambique. O Presidente do MDM falava no âmbito do aniversário do partido político. Nós queremos que o nosso povo... Num comício popular na cidade da Beira, por ocasião dos 13 anos do MDM, o presidente do partido político, Eleutério Simango, criticou as declarações do presidente da República sobre bombas que financiam o terrorismo. Nós não vamos admitir que venha aqui em Sofala ou ir a outras províncias a insultar os empresários moçambicanos. O problema de Moçambique é a Frelimo, porque a Frelimo não sabe governar. Por outro lado, Eleutério Simango reitera que não faz sentido colocar portagens em estradas esburacadas. Porque nós queremos que o nosso povo circule à vontade. O que nós queremos é que os negócios de Moçambique andem à vontade. E mais uma coisa que eu fiquei chocado. Paga-se portagem e depois passa da portagem, depois começa a andar nas covas. No fim do seu discurso, o presidente do MDM exigiu que o governo baixe mais o IVA, sobretudo na importação de combustíveis. Esta brincadeira de baixar o IVA para 16% é um insulto ao nosso povo. Então que fique claro que o MDM não quer que o IVA baixe para 16%. O que nós queremos é que o IVA baixe para 14%. Também que fique claro que no preço dos combustíveis o IVA tem que baixar para 12%. Porque se baixar para 12%, também o Chapa 100 vai baixar o preço. Este posicionamento de Simango surge na sequência da medida anunciada por Filipe Nyusi, que visa reduzir o IVA de 17% para 16%. Os municípios de Cabo Delgado podem falhar os planos previstos para este mandato devido aos ataques terroristas. O alerta é lançado pelos presidentes das autarquias governadas pela Frelimo. Os ataques terroristas afetaram de forma direta ou indireta os 5 municípios da província de Cabo Delgado,
mas a situação é considerada de grave em Mocímboa da Praia, onde, além de estar destruído, o presidente da autarquia passou quase todo o mandato fora da vila. Eu tive muitas realizações na vila, estou-me a referir a estradas, via de acessos e alguns trabalhos que devia ter grande impacto da minha governação. Mas infelizmente, de facto, aconteceu daquilo que aconteceu. Me refiro também, são terroristas, incursões que surgiram e me reforçaram a eu abandonar a vila. E alguns empreiteiros fugiram, os bancos foram fechados, bombas de combustível foram fechados e também os comerciantes, alguns saíram com os produtos. Os nossos planos eram de construir 5 salas de aula ao ano. Mas hoje estamos a precisar construir o triplo daquilo que nós temos como plano. Quando vamos resíduos sólidos, o nosso plano era por dia fazer uma vez limpeza. Hoje duplicamos as limpezas. O possível incumprimento das promessas e dos planos de governação autárquica em Cabo Delgado foi anunciado durante a reunião de avaliação do desempenho dos municípios governados pela Frelimo ao nível da província. Cada município continue a realizar obras com impacto na vida dos munícipes e demais cidadãos nacionais e estrangeiros que demandam os princípios sob a nossa liderança. Pemba, Montepuez, Moeda e Mocímboa da Praia são os 4 dos 5 municípios de Cabo Delgado governados pela Frelimo. Passa a ser obrigatório declarar a entrada e saída de dinheiro em montantes acima de 10 mil meticais e 10 mil dólares norte-americanos. A medida foi anunciada pelo Banco de Moçambique. Entrar e sair do país com dinheiro físico em montante superior a 10 mil meticais ou 10 mil dólares americanos ou equivalente em moeda estrangeira passa a ser sujeito à declaração de posse junto do regulador do sistema financeiro. O alerta do Banco de Moçambique, tornado público através de uma nota emitida na última quinta-feira, determina nos termos da Lei número 11/2009, de 11 de março, Lei Cambial, a entrada e saída física de notas e moedas estrangeiras em território nacional no montante superior ou equivalente a 10 mil dólares deve ser declarada e o portador deve apresentar o documento de posse legítima. Para moeda nacional, a nota alerta. A entrada e saída física de notas e moedas nacionais em montantes superiores a 10 mil meticais deve ser declarada. Para além de valores monetários, as normas e procedimentos abrangem metais e minérios preciosos. Na importação e exportação de ouro, em barra, lingote ou outra forma não trabalhada, prata, platina e outros metais e minerais preciosos. O portador deve apresentar, para além dos documentos de importação, o respectivo boletim de autorização emitido pelo Banco de Moçambique. Segundo a nota, para a declaração dos montantes referidos, o portador de notas e moedas deve preencher em duplicado o impresso em modelo próprio junto das autoridades aduaneiras e deve conservar a segunda via do mesmo. O Banco de Moçambique recomenda o uso de meios de pagamentos alternativos, como é o caso de cartões bancários e transferências telegráficas, para evitar o risco de roubo. O Presidente da República faz amanhã uma comunicação à nação no quadro da situação atual da pandemia da Covid-19. O pronunciamento do chefe de Estado está agendado para as 19 horas. A última comunicação à nação sobre a pandemia aconteceu em abril passado, momento em que Filipe Nunes anunciou o fim da situação de calamidade pública. É cedo para estimar o dinheiro necessário para fazer face aos efeitos da época chuvosa e ciclónica que inicia em outubro próximo. A informação é do Instituto Nacional de Redução do Risco de Desastres, que reuniu hoje com a meteorologia e outras entidades.
Época chuvosa e ciclônica 2022-2023 começa no mês de outubro. Faltam aproximadamente 35 dias. Ainda assim, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, diz que ainda é cedo para avançar qualquer dado sobre o plano de ação para evitar o drama e os estragos comuns em todos os anos. Nos é ainda muito prematuro nós fazermos esta estimativa, porque primeiro temos que ter aquilo que são as previsões climáticas sazonais, sabermos quais são os locais que poderão estar em risco de serem afetados e dentro destes locais qual é a população em risco, o que é que lá existe em termos de infraestruturas que podem ficar afetadas, a sua quantificação e nestes locais o que é que existe, o que é que pode constituir como déficit e o que é que pode constituir como necessidades. Portanto, é a partir destes elementos todos que nós quantificamos aquilo que é necessário e aquilo que existe para essa ação humanitária. Já o Instituto Nacional de Meteorologia refere que ainda está a trabalhar nas previsões e só a partir da próxima semana poderá partilhar a informação com outros setores, incluindo o INGD. Os técnicos ainda estão a trabalhar com esses dados, estão a fazer esta previsão. Então, só depois de chegar a um consenso é que essa informação pode ser divulgada. Mas, neste momento, os técnicos estão a trabalhar nesta previsão sazonal. E estão a trabalhar. Então, eles têm de terminar, trazer o seu relatório e é este relatório que será divulgado. Mas, nesta fase, ainda estão a trabalhar. Muitos dados estão sendo coletados para poder produzir aqui esta informação que é a previsão sazonal. Mas no próximo mês, em setembro, quero crer na segunda semana de setembro, esta previsão será divulgada para o consumo público e nessa altura os mídias serão convidados também a fazer parte. Em 2021, o governo aprovou o plano de contingência quase 2 semanas depois do início da época chuvosa. E sobre o estado do tempo, depois de Maputo e Gaza, as províncias de Inhambane, Manica, Sofala, Tete e Zambésia serão assoladas por ventos moderados a fortes de entre 50 a 70 km por hora entre hoje e amanhã. A temperatura vai baixar significativamente em Manica e Tete e o INAM recomenda a precaução e medidas de segurança face aos riscos que podem ser causados pelos ventos fortes. O alerta sobre o mau tempo a levar o jornal a um curto intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Antes, para quem nos acompanha pela ASTV, fique com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao jornal. A ponte sobre o rio Save em Inhambane estará pronta até dezembro deste ano. As obras de construção e reabilitação da infraestrutura foram paralisadas várias vezes por falta de dinheiro e devido à pandemia da Covid-19. As obras de construção da nova ponte e reabilitação desta outra sobre o rio Save iniciaram em 2018 e deveriam terminar em 2021. Depois de algumas paralisações, desta vez as obras correm normalmente e as autoridades de estrada falam de 90% da sua execução. A obra de construção, nesta altura, estamos a finalizar com o tabuleiro da ponte principal. Estamos a fazer o acesso norte, a construir o viaduto de acesso norte, com a colocação das vigas pré-fabricadas. A obra de reabilitação, estamos nesta altura a fazer atividades de reparação de estrutura de betão. Temos os cabos todos já substituídos e nesta altura fazemos esta reparação que posteriormente vamos definir a rasante final e substituir os aparelhos de apoio. Assim sendo, prevê-se que a ponte esteja pronta até dezembro deste ano, 12 meses depois do prazo inicial. As previsões todas dão conta de que até dezembro, em princípio, teremos a obra concluída. Logicamente que esta previsão deve ser acompanhada pelos desembolsos às situações de trabalho dos próprios empreiteiros. Se os desembolsos acontecerem e existe todo o esforço nesse sentido,
as obras terminarão a dezembro. Recorde-se que toda a empreitada custou cerca de 98 milhões de dólares americanos, aproximadamente 6 mil milhões de meticais, financiados pelos governos de Moçambique e da China. A produção de peixe vai reduzir em cerca de 100 toneladas este ano na província da Zambésia. A queda deve-se aos efeitos dos ciclones Ana e Gombe, que destruíram alguns tanques e gaiolas de produção. Fernando Ngonde iniciou a produção de peixe tilápia este ano com 4 tanques, onde povoou 9.000 alivinos. Com as intempéries deste ano, perdeu parte da criação. Estimava produzir até 2.000 kg, mas com a passagem dos ciclones Ana e Gombe, a produção poderá atingir 1.200 kg. Perdi uma quantidade um bocadinho maior quando houve aquela chuva. A última cheia que apareceu aqui, então tirou houve uma comunicação fora e os tanques. Então a maior parte de alvinos saíram. Então fiquei com um número um bocadinho reduzido. Eu contava com no mínimo 500 quilos em cada tanque. A Direção Provincial da Agricultura e Pesca da Zambésia encoraja a produção de peixe neste modelo e regime de gaiolas flutuantes. Com este tipo de piscicultor, nós esperamos aumentar a produção piscícola a nível da província. Como sabes, a província sofreu com ciclones, Ana e Gombe, e tivemos alguma perca de produção de tanques, de gaiolas a nível da província, pouco pela província, num total de 12 distritos. Perdemos por aí cerca de 100 toneladas de pescado. A província tinha planificado para este ano produzir 376 toneladas e com a perca de 100 toneladas esperamos pelo menos fazer acima de 60%, 70%. Refira-se que o setor da aquacultura investe anualmente na Zambésia acima de 2 milhões de meticais para construir gaiolas e compra de alivinos e ração para os produtores. Um cidadão está detido em Maputo a acusar de matar seu filho com recurso a uma katana e um machado. Em causa estão desentendimentos que duravam há cerca de 4 anos. O caso deu-se nesta residência, no bairro de Hulene A, na madrugada de segunda-feira. O acusado é um homem de 55 anos de idade que, com recurso a uma katana e machado, matou o seu filho por alegado mau comportamento. A gente já não se dava bem. Ele subtraía minhas coisas ainda lá em casa. Subtraía muitas coisas, por exemplo, dinheiro, onde guardo e muita coisa que ele andava a tirar, mas eu quando chamava a atenção ele só era discussão. A vítima tinha 27 anos e perdeu a vida no local. Já nas mãos da polícia, o indiciado explica-se e culpa os maus espíritos pelo crime. Eu só deixei ele dormir e eu acordei. Foi ele ferir esses golpes, ele a dormir. Depois de cometer o crime, o suposto assassino fugiu. As alegações são por si só infundáveis. Depois que isto ocorre, o indivíduo socorre-se à casa do amigo para passar o resto da noite e daí nós tivemos esta informação e conseguimos buscá-lo até aqui à nossa subunidade. O acusado encontra-se detido na 22ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo. E na província da Zambésia, um corpo foi encontrado entre embarcações de grande porte no porto de pesca de Quelimane. A vítima de afogamento terá perdido a vida no passado sábado. O corpo, já em decomposição, foi achado a flutuar no rio Boixinais esta terça-feira por volta das 14 horas, depois de 3 dias de busca. Trata-se de um corpo sem vida.
Por sinal, os detalhes ainda estão sendo apurados, mas até agora a informação que temos como SENSAP, e já resgatamos o corpo, dizem que ele terá desaparecido de casa no sábado, e passou de casa de um tio e daí não tiveram mais informação. E hoje, por volta das 14 horas, contactaram a SENSAP, dizendo que há um corpo sem vida entre duas embarcações de grande porte. Fez-se monitoria no sentido de retirar o corpo, e agora o corpo já está fora para os passos subsequentes. A família negou dar declarações, mas a STV sabe que até ao fecho da reportagem, depois das 17 horas, decorria o processo de remoção para o funeral. 17 moçambicanos partiram hoje para a França, onde serão formados nas áreas de petróleo e gás, engenharia química e elétrica. A iniciativa é da Total Energies e a Embaixada da França. Os primeiros 17 dos 22 estudantes moçambicanos que se beneficiam de bolsas de estudos concedidas pela Total Energies partiram esta terça-feira para a França. Na ocasião, os beneficiários mostraram-se satisfeitos e prometeram dar o melhor de si. Espero poder adquirir primeiro conhecimentos científicos e técnicos na área de engenharia química, para depois vir aplicá-los aqui no desenvolvimento de novas indústrias, em geral no desenvolvimento do país. Porque eu vou fazer engenharia mecânica focada no setor industrial, então eu gostaria de vir e desenvolver o setor industrial aqui em Moçambique. Judson Matusso, natural da Beira, vai frequentar o curso de engenharia elétrica e espera obter ferramentas para ajudar na expansão de energia no país. Escolhi a engenharia elétrica exatamente com esse propósito de poder contribuir na área de produção e distribuição de energia elétrica, mas de fontes renováveis. Por sua vez, a Total Energies diz que a iniciativa responde às necessidades de capacitar quadros para servir o país, sobretudo nos megaprojetos. Depois desta formação, voltarão mais aptos para contribuírem para o desenvolvimento das suas comunidades, nas empresas ou no local de trabalho em que estiverem inseridos. A Embaixada da França em Moçambique realçou a importância do projeto para a juventude. O objetivo da Total Energia e da Embaixada não só de formar e tornar-se os jovens moçambicanos e as jovens moçambicanas mais competentes, mais formadas para trabalhar unicamente na Total Energia, mas também nas outras empresas nacionais moçambicanas. A multinacional francesa atribuiu 43 bolsas de estudo num total de 1.581 candidatos em 2 anos. O transporte está 60 meticais mais caro entre a cidade de Maputo e o distrito de Magude, na província de Maputo. O novo preço é de 260 meticais. E na página internacional destacamos hoje que a UNITA anunciou que vai submeter uma reclamação com efeitos suspensivos sobre os resultados das eleições gerais de 24 de agosto. Os resultados confirmaram a vitória do MPLA. E com esta informação, o jornal sai para mais uma curta pausa, mas antes veja como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. Maputo vai registrar uma máxima de 24 graus e mínima de 14. Xai-Xai, 23 graus de máxima e 19 de mínima. Inhambane, 24 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado. Ocorrência de chuvas fracas moderadas, principalmente na faixa costeira. Na região centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 26 graus e mínima de 18, Chimoio 20 graus de máxima e 11 de mínima, Quelimane 28 graus de máxima e 16 de mínima e Tete 28 graus de máxima e 18 de mínima. Céu geralmente nublado, ocorrência de chuvas fracas moderadas, vento de suoeste moderado soprando por vezes com rajadas fortes. Na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 29 graus e mínima de 16, Lixinga 22 graus de máxima e 7 de mínima e Pemba 28 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, com períodos muito nublado na faixa costeira, com possibilidade de ocorrência de chuvas fracas locais. Até já. Bem-vindo à terceira e última parte do Jornal da Noite.
O Presidente da República garantiu hoje que até 2024 mais de 10 milhões de moçambicanos terão corrente elétrica da rede nacional. Significa que o número de pessoas com energia poderá subir de 12 para 22 milhões. Pela passagem dos 45 anos de existência da empresa pública Eletricidade de Moçambique, a EDM realizou esta gala de celebração na noite desta terça-feira. O evento contou com a presença de Filipe Nyusi, que na sua intervenção fez uma panorâmica dos desafios enfrentados pela firma e superações ao longo das mais de 4 décadas. Mas lembrou que há desafios pela frente, até porque milhões de moçambicanos ainda não têm acesso à corrente elétrica. Importa referir que neste percurso de 4 décadas e meia, a atual taxa de acesso da população à energia passou de menos de 2% para 41%, mesmo com as várias conjunturas extremamente difíceis. Ainda assim, esta taxa corresponde a 12 milhões de moçambicanos. Revela que, apesar do excelente trabalho que a EDM está a realizar em toda a sua cadeia de valor, ainda há muito trabalho por fazer. Para já fica a promessa. Estamos a 23% de ligar a energia em todas as sedes dos postos administrativos, trabalhando conforme nos comprometemos a concluir, e isso vai acontecer em 2024. Até lá, mais 10 milhões de moçambicanos terão energia nas suas casas e comunidades pela primeira vez. Enquanto 2024 não chega e as promessas não se concretizam, o Presidente da República lembra que há um desafio atual que afeta instituições e várias empresas públicas. A corrupção, da qual a EDM se deve distanciar. A EDM deve pautar pelos princípios de honestidade na contratação de bens e serviços, distanciando-se das práticas do nepotismo ou de troca de favores e de outros comportamentos que lesam o bom nome da empresa e a sua prosperidade. Nós estamos satisfeitos da maneira como trabalham, mas também sabemos que há os que mancham o nome, esses que fazem ligações, etc. A quando da criação da EDM, a 27 de agosto de 1977, apenas 15 distritos é que tinham corrente elétrica da rede nacional. Neste momento, todas as 154 sedes distritais já têm energia e a meta é de, até 2030, todos os moçambicanos estarem ligados à rede nacional de energia elétrica. No desporto, saiba que a Seleção Nacional de Futebol Feminino defronta amanhã nas Ilhas Maurícias, em jogo de abertura do torneio COSAFA, a seleção da África do Sul em torneio da COSAFA, e o jogo vai ser realizado em Port Elizabeth. Jogo entre Moçambique e as Ilhas Maurícias em futebol feminino. No desporto, Story in Frame de Jimmy Lulu é o melhor álbum de jazz da África do Sul. Nos South African Music Awards, Jimmy Lulu foi também distinguido com o Prémio Carreira este domingo. Best Jazz Album is History in a Frame, Jimmy Lulu. Este foi o momento em que History in a Frame foi anunciado o melhor álbum de jazz na África do Sul. Numa sessão de gala realizada neste 28 de agosto, Jimmy Lulu agradeceu a todos os que contribuíram para que o seu 10º disco fosse publicado. I really want to thank God for this gift. And a very special thanks to my family, especially my wife Sandra. And to all the musicians that they played their heart on this album. O guitarrista moçambicano foi laureado na 28ª edição do South African Music Awards, realizada no Sunset Sapa Bowl, na África do Sul. Neste mesmo evento, Jimmy Lulu também foi laureado com o Prémio Carreira, por ser considerado um tesouro e embaixador da música sul-africana.
E Jimmy Dudu foi hoje homenageado pela Ministra da Cultura e Turismo pela conquista de prémios internacionais. Entretanto, o artista criticou a falta de reconhecimento dos homens das artes e cultura em Moçambique. Eu tinha um discurso preparado, estou a olhar para ele e não me apetece ler nada do que está aqui, por isso peço desculpa. O discurso estava pronto e ensaiado, mas poderia não ser fiel ao que se pretendia dizer. Porque é algo muito sentido. A ministra da Cultura, Delvina Materula, queria mais do que palavras decoradas para felicitar o guitarrista e compositor Jimmy Dudu pelos prémios Carreira e Melhor Álbum do Jazz conquistados no último domingo na África do Sul. Por isso, deixou o coração falar. Porque isto foi um encontro marcado com muita espontaneidade e porque é algo muito sentido dizer que, em nome do governo moçambicano, em meu nome pessoal, em nome do Ministério da Cultura e Turismo, em nome da comunidade artística moçambicana, eu atrevo-me a falar, em nome dos nossos jovens, jovens como um dia foi este Jimmy, ali no Xamanculo. Parabéns, Jimmy. Na sua vez de intervir, o homenageado agradeceu a todos os que contribuíram para a sua evolução profissional. Eu, desde 1995, estou a gravar na África do Sul. E estou muito grato mesmo pelo país sul-africano por ter reconhecido a minha contribuição na cultura e na indústria cultural da África do Sul. Ser chamado aqui no Ministério da Cultura também agradeço, porque nem todos os dias chamam alguém do Xamanculo, miúdo de Xamanculo, graças à mana Lourdes Mutola, que abriu este caminho para nós todos do Xamanculo. Estamos aqui para levantar o nosso bairro, o nosso país. Apesar de ser grato pelo reconhecimento internacional, lamenta por Moçambique não estar a tomar o mesmo rumo. Não está com ele uma coisa, a mim logo dizer, mas se tinha feito lá em Moçambique. Se não acontece é para dizer o quê? Só posso pôr tudo nas mãos de Deus. Mas, eu vou continuar a fazer aquilo que eu faço, que é tocar, criar a música, tudo vou deixar nas mãos de Deus. Ele é que... Jimmy Dudu, a premiação na África do Sul e a homenagem em Moçambique. A seguir ao jornal vem Noite Informativa, Análise e Debate. Junta-se a nós agora Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques para a noite de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. O Banco de Moçambique anunciou medidas restritivas de limitação da circulação da moeda nacional estrangeira em território nacional. A medida mais visível é aquela que restringe a entrada e saída da moeda nacional, o metical. Isto é, quem sair ou entrar em Moçambique com acima de 10 mil meticais tem de comunicar às autoridades aduaneiras nos vários postos fronteiriços do país. O objetivo desta medida é exatamente a prevenção do branqueamento de capitais e o combate ao terrorismo. Mas este caso é apenas uma árvore. É importante olhar para a floresta no seu todo. E a floresta indica que nos últimos meses, nos últimos dias, Moçambique adotou um conjunto de medidas que visa apertar o cerco ao terrorismo. Vamos por partes. Na semana passada, o Governo, ou o Conselho de Ministros, aprovou a Estratégia Nacional de Prevenção do Branqueamento de Capitais, Combate ao Terrorismo e Ações Nucleares. Vários analistas criticavam Moçambique por não ter uma estratégia de combate ao terrorismo. Há meses, o Governo promoveu a revisão da Lei de Prevenção contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. Esta lei tem duas linhas que levantaram muita crítica na altura. É que quem mentir sobre o terrorismo pode incorrer a uma pena de prisão. Esta lei estabelece também que as organizações da sociedade civil passam obrigatoriamente a publicar relatório e contas. Mas não só. Pela primeira vez em Moçambique, as instituições públicas produziram um relatório que se chama Relatório de Avaliação do Risco de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo. Este relatório apontava 15 principais áreas que
tinham maior risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Isto significa que Moçambique está a construir o edifício para fechar os flancos que facilitam o financiamento e o terrorismo que se assiste no norte do país. Este é o tema que abre o Noite Informativa. Vamos olhar em particular para as medidas do Banco de Moçambique e vamos olhar para o vasto pacote de medidas com o objetivo de estancar o terrorismo. 2 analistas logo a abrir, Job Fazenda e Augusto Banzo. A autoridade reguladora da concorrência aplicou uma pena, portanto, uma sanção, uma multa à sementeira do Gongo no valor de cerca de 20 milhões de meticais por sonegação de informação. O que pretendia exatamente a autoridade reguladora da concorrência? A autoridade reguladora da concorrência queria, portanto, obter informação sobre toda a cadeia de produção e os seus preços, dado a existência de suspeitas de práticas anticoncorrenciais. É importante recordar o passado. Com a entrada da Dugongo no mercado moçambicano, o preço do cimento, o saco comum, baixou drasticamente, de cerca de 600 meticais para 250 meticais. Pelo menos em 2021, 4 pequenas empresas encerraram porque não resistiram à concorrência que a Dugongo aplicou ao mercado. A questão que se levanta é até que ponto é que esta empresa, com capitais estrangeiros chineses, não fez o dumping, portanto, baixar os preços para matar a concorrência e depois devolver aos preços iniciais. Vamos discutir esta decisão da autoridade da concorrência sobre esta medida. A Dugongo diz que colaborou com a instituição. Mas vamos olhar no geral uma primeira grande medida aplicada pela autoridade da concorrência no mercado outrora sem este tipo de medidas. Hoje passam 14 anos desde que o movimento democrático de Moçambique viu o seu embrião. O seu embrião foi exatamente há 14 anos quando Davis Simango fez a ruptura com a Renamo e decidiu criar o Movimento Democrático de Moçambique. Para assinalar a data, Lutero Simango, o novo presidente do MDM, não podia fazer um discurso mais violento. Diz que o presidente da República insultou os empresários quando se referiu que os proprietários dos postos de abastecimento de combustíveis financiam diretamente o terrorismo. Lutero Simango, neste caso o atual presidente do MDM, diz que o governo fez pouco ao baixar o IVA de 17% para 16%. Devia ter baixado de 17% para 14%. De resto, um manifesto que o MDM tem apresentado já há anos. Vamos discutir estas palavras aqui no Noite Informativa. Não vamos deixar de viajar a Angola para debater os resultados provisórios, mas totais, apresentados ontem pela Comissão Nacional de Eleições de Angola. Uma análise que vamos fazer com 2 jornalistas angolanos para que, portanto, façam abordagens sobre os resultados eleitorais do seu próprio país. É este o menu para hoje, caro telespectador. Assista-nos já a seguir na STV Notícias. Eu e os meus convidados estamos à sua espera. Até já. O menu está lançado e o convite está feito. É tudo quanto ao Jornal da Noite. Tenha uma boa noite e até amanhã.